Olá, boa tarde. São 2h10. Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, de onde acompanhamos toda a movimentação desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia a reunião ordinária desta terça-feira. Em pauta, pronunciamentos de oradores inscritos. Os trabalhos foram abertos pela deputada Leninha, do PT, primeira vice-presidenta da Assembleia. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior. Hoje, com o deputado Elismar Prado, do PSD. Você acompanha os trabalhos do plenário a partir de agora. 3.321 de 2025. O requerimento número 9.943 de 2025 e comunicações dos deputados João Magalhães, Ulisses Gomes, Cássio Soares, Bruno Engler e Noraldino Júnior. Profere discurso a deputada Bela Gonçalves, a qual, no decorrer de seu pronunciamento, aquece a questão de ordem suscitada pela deputada Andréa de Jesus, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento de Stephanie Vitória. Após a homenagem póstuma, profere discurso a deputada Andréa de Jesus e o deputado Ricardo Campos. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda fase da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pelos deputados João Magalhães, indicando os deputados Zélia Viola, Enes Cândido e Bosco e as deputadas Lúcia Falcão e Nayara Rocha para vice-líderes do governo. Ulisses Gomes indicando os deputados Lucas Lasmar, Marquinhos Lemos, Celinho Sintrocel e Dr. Jean Freire para vice-líderes do Bloco Democracia e Luta. Cássio Soares indicando os deputados Dr. Maurício, Rafael Martins, Vitório Júnior e a deputada Chiara Biondini para vice-líderes do Bloco Minas em Frente. Bruno Engler indicando a deputada Amanda Teixeira Dias e os deputados Caporeso e Sargento Rodrigues para vice-líderes da bancada do PL. E Noraldino Júnior indicando a deputada Carol Caran e os deputados Dr. Paulo, Neilano Pimenta e professor Wendel Mesquita para vice-líderes do Bloco Avança Minas. E profere decisão acolhendo e determinando o cumprimento de acordo de líderes, em que a totalidade dos líderes com assento nesta casa retifica a composição das comissões resultante das sessões de vagas comunicadas em 12 de fevereiro e deliberam que, nos casos em que as vagas de membro efetivo e suplente não pertencerem à mesma bancada ou bloco, a indicação de substituição de membros de comissão será realizada pelo líder da bancada ou do bloco detentor da vaga de membro efetivo. A seguir, o presidente registra a presença em plenário do deputado federal Dair José da Cunha. Nesse passo, cita a questão de ordem, o deputado Coronel Henrique, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Leonardo Maciel. Após o que procede-se a homenagem póstuma, cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 18, 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigada, deputado Elismar Prado. Em discussão a ata. Não havendo quem souber ela se manifeste, dou a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. Eu passo a presidência para você. Conceda a palavra à deputada Leninha, inscrita no grande expediente, para fazer uso da palavra. Muito obrigada, presidente. Eu queria, nessa tarde, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, pelos nossos canais de comunicação, cumprimentar os deputados e as deputadas presentes nessa sessão. O que me traz aqui hoje não é nenhum motivo de alegria, de orgulho desse nosso Estado. O que me traz aqui hoje é que eu queria muito subir nessa tribuna para dizer das conquistas e dos avanços dos direitos das mulheres em Minas Gerais. Queria subir aqui e talvez conseguir dizer que podemos viver livres e seguras. Queria subir aqui nessa tribuna e noticiar
que em Minas Gerais o feminicídio é coisa do passado. Queria subir aqui e noticiar também todas as conquistas que a gente poderia ter tido nesse governo. Mas não, infelizmente, essa não é a realidade das mulheres mineiras. Subo aqui hoje para denunciar 2 feminicídios e 1 homicídio que ocorreu há menos de 2 meses no norte de Minas Gerais. Isso no início do ano de 2025. Primeira vítima, a Daiane Veloso de Andrade, uma mulher do município pequeno de Coração de Jesus. Olha só, ela foi apedrejada até a morte, em uma estrada da zona rural deste município. Daiane teve sua vida ceifada sem nenhum motivo aparente. Ela foi assassinada por um desconhecido. Toda a minha solidariedade, meu apoio à família de Daiane, que teve sua vida tirada de uma forma tão drástica. A que ponto um homem, numa extrema desumanidade, apedreja uma mulher até a morte. A outra vítima é a Melissa Regina, da cidade de São Francisco. Teve sua vida retirada pelo seu dito companheiro, aquele que, com certeza, ela dividiu inúmeras horas de afeto, de carinho, de preocupações e dúvidas. Que, além de matar, o que ele fez? Ele levou até o hospital para um atendimento à sua companheira, simulando um assalto, dizendo para as atendentes que eles haviam sido assaltados. As investigações deram conta de que não houve assalto algum, de que não era um estranho, mas sim a pessoa com a qual a Melissa dividia a sua vida, que a matou. E, por fim, minha gente, não mais dramático, a jovem Zélia Marielle. Olha só, essa menina foi assassinada dentro de um supermercado que trabalhava, em plena luz do dia, sob os olhares de várias pessoas. Ela saiu de sua casa, com certeza, para mais um dia de trabalho. Mas, infelizmente, ao chegar no ambiente de trabalho, o indivíduo invadiu o local, perseguiu, ele ameaçou pessoas ao redor com a réplica de arma e matou-a na frente de todos nós. Todos acompanhamos as cenas deploráveis da perseguição dentro do supermercado, desse jovem também, que deu diversas facadas, tirando a vida da Zélia Marielle. Portanto, eu solicito ao presidente dessa sessão que conceda 1 minuto de silêncio por essas 3 jovens, só no norte de Minas, que depois nós falaremos do restante do estado, com essa triste, trágica vida que as mulheres vão levando, sendo assassinadas, né, por motivos torpes ou, muitas vezes, sem motivo algum, só pelo fato de serem mulheres. 1 minuto de silêncio por Daiane Veloso de Andrade, por Melissa Regina e por Zélia Marielle. É regimental, 1 minuto de silêncio. Muito obrigada, presidente, dando continuidade a essa reflexão, porque é muito importante a gente continuar denunciando aqui nesse ambiente. É muito importante que a gente continue se posicionando, porque é o mínimo que nós podemos fazer, denunciar fatos lamentáveis, como eu acabei de relatar. Mas nós não queremos só denunciar. É claro, nós temos uma Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, a nossa companheira deputada Ana Paula Siqueira, nós já estamos conversando sobre a necessidade da gente intensificar o trabalho junto com essa grande rede que o Estado deve se envolver para diminuir o feminicídio, o homicídio,
a violência contra nós mulheres. A violência contra nós chega em seu ápice quando nos tiram a vida, mas atravessa cotidianamente a vida de muitas mulheres de forma sorrateira, silenciosa, em muitos aspectos. Às vezes, o que era ciúme de uma certa situação se tornam crises por qualquer coisa. Controle sobre os nossos corpos e ações, a violência psicológica, física, patrimonial e o feminicídio. Esse ciclo precisa parar. Nós estamos em pleno século XXI e a gente acompanha o ranqueamento do nosso Estado dentro do contexto nacional sobre o número de feminicídio que cresce a cada dia. E essa casa não pode silenciar diante dessa realidade tão tenebrosa. Já realizamos em Montes Claros, que é a minha região norte de Minas, 2 audiências públicas para debater, mas também encaminhar práticas de combate à violência contra nós. Tivemos avanços, conquistamos a vara especializada em crimes contra as mulheres em Montes Claros, mas há muito a que se debater e também se fazer. Além disso, nós aqui da Assembleia, com o apoio do presidente Tadeu, aprovamos uma campanha ampla nas TVs, no rádio, outdoor, em todas as regiões de Minas Gerais, de sensibilização. O ano passado, todo mundo se lembra, em toda a cidade, os outdoor da nossa Assembleia Legislativa traziam a campanha pelo fim da violência contra nós, pela paz na comunidade, pela paz entre as pessoas. E a gente fez isso nessa tentativa, não só de sensibilizar, mas de conscientizar o combate à violência. E é muito importante que a gente dê continuidade a essas ações. Mas eu pergunto aqui, e o governo Zema? O que o governo Zema tem feito para salvaguardar as nossas vidas? Qual é a estrutura do Estado disponível para acolher as mulheres vítimas, as famílias cujas filhas ou mães ou esposas são assassinadas? Como o governo se organiza em torno dessa questão? Ontem mesmo, o Estado de Minas Gerais denunciou o quanto o combate à violência contra as mulheres não é um assunto que o governo Zema quer tratar. Ontem, o Estado de Minas denunciou que dos 853 municípios, apenas 70 delegacias especializadas de atendimento às mulheres. Essas delegacias, fora a DEAN de Belo Horizonte, funcionam somente em horário comercial e não funcionam nos finais de semana. Então, em que momento do seu dia a dia, de sua rotina, essa mulher violentada pode denunciar? Em quantas dessas delegacias o atendimento multidisciplinar é oferecido? Em quantas delas é construído um ambiente seguro de denúncia para que a mulher não seja revitimizada, para ela ter o suporte de onde poderá ficar com os filhos, onde ir, o que comer? Inúmeros relatos, inclusive, da matéria do Estado de Minas, demonstram que as mulheres deixam de denunciar por conta da estrutura da delegacia, por conta da estrutura, da falta de estrutura do Estado, justamente por conta do ambiente, do atendimento, elas não vão às delegacias comuns. Olha só um relato, abre aspas. Não é a mesma coisa na delegacia do bairro. Não resolve. Eles atendem até com má vontade. Fecha aspas, foi o que disse a técnica de enfermagem na matéria do Estado de Minas. E acrescenta, abre aspas, tem gente que faz pouco caso com essas coisas. Questiona porque a gente não larga a pessoa, mas não sabe o perigo que corremos, a situação que cada um está passando. Fecha aspas. É o que a gente sempre denunciou aqui, não é uma situação simples. Muitas mulheres subalternizadas, porque não têm renda financeira, não sabem para onde ir, onde deixar os filhos, e se submetem a uma relação para manter a segurança dos seus filhos. Em nome do amor pelos filhos, em nome do cuidado com os filhos, as mulheres se submetem à violência cotidiana, porque não tem lugar para onde ir, não tem acolhimento, e é claro que essa é uma situação que atinge todo o nosso Estado. Não podemos sustentar o sistema que violenta a mulher já violentada, ou que deixa entender que ela precisa se virar depois de sair da delegacia. Este problema é coletivo, é nosso, como sociedade, como aqueles e aquelas que querem preservar a vida das mulheres. E o que a gente diz é sempre a mesma coisa. A mulher faz a primeira denúncia, tem que voltar para o mesmo ambiente do agressor. A mulher faz a denúncia, não tem lugar para onde ir e vai submeter à violência novamente. Então, essa é uma situação recorrente e nós não podemos tapar os olhos para essa realidade.
a falta de estrutura, de apoio, de amparo. Envio uma mensagem para as mulheres, na vida delas, não importa um tanto assim. Esse é um chamado, inclusive, do próprio governo Zema. Precisamos encarar esse problema de frente, propor ações, garantir mecanismos de combate à proteção às mulheres, ter investimento e orçamento por parte do Estado e um compromisso também dos municípios. E essa é a grande rede que nós devemos formar, porque a vida acontece lá no município. Temos que ter munícipes conscientes de que essa grande rede pode, sim, tirar Minas Gerais desse ranqueamento horroroso sobre o feminicídio no país. Por isso, é fundamental que a gente tenha, de fato, orçamento. E aqui na C10, a gente sabe que essa política de combate à violência está lá, e a gente acompanha o trabalho da secretária Ale Portela, nossa companheira, parceira aqui da Assembleia, mas a gente sabe que não basta ter só boa vontade. Tem que ter política, tem que ter orçamento e tem que ter vontade para fazer acontecer. Seguimos em marcha e em luta até que todas nós, mulheres, sejamos livres. Nós queremos pouca coisa, queremos viver, queremos ser felizes, não queremos ser maltratadas, judiadas, não queremos ser violentadas e, muito menos, não queremos ser assassinadas. É este o recado dessa tarde, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Caporeso. Agradeço publicamente o deputado Elismar Prado por presidir essa sessão durante a minha fala na tribuna. Muito obrigada, deputado Elismar Prado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Eu quero mostrar aqui o tamanho da inconsistência de algumas notícias que foram veiculadas essa semana na mídia em geral, principalmente matéria recente aqui do Globo. Barroso diz que eventual denúncia da PGR contra Bolsonaro será analisada com seriedade e sem visão política, tá? Declarações do presidente do STF, ministro Barroso. É o mesmo cara, a mesma pessoa que falou o quê? Nós derrotamos o bolsonarismo. Isso em julho de 2023. Nós derrotamos o bolsonarismo. Esse presidente aqui fala que não vai ter parcialidade no julgamento do Bolsonaro. Depois, a mesma pessoa responde um brasileiro ao ser questionado quanto ao nós derrotamos o bolsonarismo, falando o seguinte: perdeu o mané. Ele transformou a democracia brasileira na perdeu mané-cracia. Olha, se existisse o mínimo de seriedade, hoje, no Supremo, o que seria analisado é o artigo 254 do Código de Processo Penal, que fala: o juiz dar-se-á por suspeito, e se não fizer, poderá ser recusado por qualquer parte, se for amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes. A partir do momento que o ministro Barroso fala que vai derrotar o bolsonarismo, que derrotou, evidentemente ele não pode julgar nada que envolva o Bolsonaro. Também tem a questão do foro, que é um absurdo. O STF não é competente mais para isso. Porém, eu faço questão, nesse momento, de trazer a verdade mais constrangedora para poder mostrar o que o Brasil estava sentindo falta. É o Brasil que eu falo, não. A grande mídia, os políticos que apoiam esse desgoverno que está hoje na presidência da República, eles estavam sentindo falta, gente, é disso aqui, ó. Eu vou mostrar. Faço questão de mostrar o vídeo aqui. De um lado, primeiro, na verdade, eu quero falar do Bolsonaro. Olha só a matéria da CNN. Jair Bolsonaro já acumula mais de 600 processos. Então, eu resolvi selecionar 6 processos de 600, tá bom? Vamos lá. Não usou máscara na pandemia.
teria feito fraude no cartão de vacina, fez motociata sem capacete, milícias digitais, importunação à baleia e reunião com o embaixador, né, para divulgar desinformação. E o que é desinformação? Qual é o conceito de desinformação? Desinformação é aquilo que o STF acha que é. Essa é a amplitude dessa patifaria. Sabe do que eles estavam com saudades? Estavam com saudades do governo do PT. Estavam com saudades disso daqui, ó. Concluiu que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do governo, esse governo Lula, integra uma organização criminosa e cometeu crime de corrupção passiva relacionado a desvios de recursos de obras de pavimentação custeadas com dinheiro público da Codevasf. O ministro Juscelino Filho foi indiciado, então, sob suspeita de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. 3 ONGs responsáveis por distribuir marmitas para a população de rua entraram na mira da Polícia Federal. O contrato do Ministério do Desenvolvimento Social era no valor de R$5.600.000. E as ONGs contratadas, comandadas por assessores ligados a gabinetes de parlamentares petistas, os irmãos Nilton Enio e Arcelino Tato. As refeições foram pagas, mas não foram entregues, segundo reportagem do jornal O Globo. Olha, resumindo, o governo federal cria um programa para alimentar quem passa fome. Um ex-assessor de político do PT monta uma ONG para receber dinheiro e entregar quentinhas. Só que ele não entrega e contrata outra ONG que também é de um ex-assessor de político do PT. Essa segunda ONG não entrega as quentinhas. E contrata uma terceira ONG que também é de um ex-assessor de político do PT e que não entrega as quentinhas contratadas. Será que tem aí gente explorando a pobreza ou é uma impressão? Pois é, ainda tem mais matéria aqui. Olha só, líder do governo Lula na Câmara aparece em mensagem sobre suposto desvio de emenda parlamentar. O Zé Guimarães, conhecido como Capitão Cueca, estaria sendo acusado de desvio de verba. Nessa hora, o Flávio Dino não fala nada a respeito das emendas. Mas é curioso, enquanto eles acusam o Bolsonaro de importunar baleia, de andar de moto sem capacete, de não tomar vacinação para a Covid, só aqui nós temos 2 ministros do governo Lula respondendo por organização criminosa, desvio de verba, lavagem de dinheiro e corrupção. Sem falar que isso aí é praticado diretamente contra os mais pobres, tirando marmita das pessoas que vivem em condição miserável, que necessitam. 3 ONGs contratadas, 5 milhões desviados e nada. Vamos lá, mídia! Vamos noticiar mais isso daqui. Era isso que vocês estavam com saudade? E agora, é bom lembrar, né, por que essa aprovação do governo Lula é um fracasso. Por que tanto em primeiro como em segundo turno de pesquisas eleitorais, o Bolsonaro já vence com vantagem significativa do Lula. Porque além de já estar afundando o Brasil novamente em escândalos de corrupção, a gente avisou que isso ia acontecer. No Exército eu costumava falar, né? Guerra avisada não mata soldado. Essa guerra aqui foi bastante avisada, tá? Além disso tudo, o povo está bancando os luxos da esbanja e do Lula. Olha, matéria de dezembro de 2023. Governo federal gasta 26,8 milhões em reformas imobiliárias para os palácios. Também em dezembro de 23, governo compra tapete de 114 mil e sofá de 65 mil para Lula e Janja. Olha os valores. Eles querem viver como reis. Agora, matéria de ontem. Governo Lula gastará 1,7 milhão com troca de móveis e eletrodomésticos. E a matéria de hoje, do Paulo Capelli, do Metrópolis. Lula põe frigobares e lustradores de sapato no Planalto por 106 mil reais. População brasileira, vocês estão pagando 106 mil reais no frigobar do Lula. Esse é o governo do amor, da democracia, com mais escândalos de corrupção e farra luxuosa para os privilegiados do governo do PT. Enquanto isso, e o Bolsonaro?
Bolsonaro está respondendo por importunar baleia, Bolsonaro está respondendo por andar de moto sem capacete, está respondendo por vacinação contra a Covid. Fica muito fácil perceber quem realmente é um presidente que coloca o Brasil acima de tudo, que fez um grande trabalho, que vai voltar para a presidência em 2026, e quem, infelizmente, só ocupa cargo público para desviar dinheiro público e para envergonhar o nosso Brasil com escândalos de corrupção. Obrigado, presidente. A direita vive Minas Gerais. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Senhora presidenta, nobres colegas, público que nos acompanha nessa tarde de hoje. Presidente, eu queria primeiro falar sobre coisas que chamam muito a minha atenção na postura política de alguns políticos da direita no nosso país. Quero começar pelo próprio Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro agora inicia uma peregrinação ao Senado, implorando para que o Congresso Nacional aprove um projeto de anistia, para anistiar aqueles que tentaram destruir a sede dos três poderes, aqueles que quebraram patrimônio público, rasgaram, até defecaram dentro dos espaços da República. Aqueles que entendiam que um golpe cabia naquele momento para tentar reverter o resultado democrático das eleições que trouxe de volta o presidente Lula. Quando o presidente Lula sofreu a perseguição que ele sofreu, ele dizia o seguinte: não troco a minha liberdade pela minha dignidade. Dizia para ele: faz um acordo, presidente, faz uma delação, foge para uma embaixada, qualquer coisa nesse sentido. Não. Falou, não troco a minha liberdade pela minha dignidade. Em nenhum momento nós vimos o presidente Lula pedir clemência, anistia, para que ele pudesse ser liberto. Ele esteve lá de cabeça erguida com a coragem que falta a este que... Porque eles são bravateiros, né? Eles falam que são fortes, eles falam que são... até violentos, muitas das vezes, né? É violentos. E aí, quando aperta um pouquinho, espana, não dá conta, treme nas bases, porque ele sabe que o tic-tac dele está rodando. O tic-tac está rodando. Essa quantidade de processo que responde, e não é só essa perfumaria de andar sem capacete, não, viu, gente? Daqui a pouco eu falo para vocês do que mais nós estamos falando aqui. Inclusive, atentado contra a democracia, que é crime. Olha, mas não teve golpe. É evidente que não teve golpe. O crime previsto na Constituição, na legislação, não é o crime do golpe, porque se tiver golpe não tem mais legislação, não tem mais justiça. O Estado democrático foi para o saco. Então, a tentativa é ela que é o crime em si. E sim, participou, incentivou, entusiasmou, financiou, esteve presente nessa atitude. E aí agora, como está numa condição de inelegível e sabe que a justiça está chegando próxima a ser feita, ele agora vai lá peregrinar, pedir, pelo amor de Deus, para ter anistia. Inclusive, chegou a dizer, seria tão importante para o presidente Lula, né, apoiar a ideia da anistia para poder unificar o país. Covarde. É um grande covarde. Nós vimos um Lula perder neto na cadeia. Nós vimos o Lula perder irmão. E dizia o seguinte, olha, o Lula não pode ir lá ver o irmão, não, viu? Tem que trazer o corpo para o corpo ser velado por ele dentro da sede da Polícia Federal. Nós vimos ele mais de 500 dias. Em nenhum momento fraquejou pedindo, pelo amor de Deus, vamos aprovar uma anistia para me livrar. Disse, vou enfrentar. Teve perdas irrecuperáveis, mas enfrentou. E hoje lá está, de volta à presidência da República, naquilo que lhe é seu direito. E não é favor, não é conchavo, não é acordo, não é entendimento, é acerto político. Essa é a diferença dos políticos bravateiros, muitos, né, não todos, mas muitos da direita, corajosos, capitães, né,
revolucionários, mas na hora que aperta, minha gente, vou dizer para você. Bem, e aí estão dizendo o seguinte, que são questões menores que implicam a vida de Jair Bolsonaro. Vamos lembrar algumas coisas. Foi em qual governo que um avião presidencial, na comitiva presidencial, foi pego com toneladas de cocaína? Não foi no governo do PT. Foi em qual momento que nós vimos o grande escândalo da chamada rachadinha envolvendo a família Bolsonaro, envolvendo Queiroz, envolvendo Flávio Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro, porque tudo teria começado com ele. Ou o milagre de ter a loja de chocolate que mais vendeu no país em dinheiro espécie é algo natural. Ou ter mais de 30 imóveis, a maioria adquirido com dinheiro espécie, é algo natural. Um dos maiores esquemas de peculato da história do nosso país envolvendo a família Bolsonaro. Quando a gente fala de crime organizado, imagina a família organizada. É essa. Bem, em qual governo que ocorreu a propina também no MEC para liberação de verbas e recursos no Ministério da Educação? Em qual governo que ocorreu o pedido de $1 por vacina à época da pandemia, para que se pudesse adquirir as vacinas? Em que governo que aconteceu o contrabando de madeira ilegal no Ministério do Meio Ambiente? Daquele ministro, muito lembrado pelo vamos aproveitar a pandemia para passar boiada. Qual governo que foi? E qual governo que foi as barras de ouro que eu citei aqui no Ministério da Educação? Na verdade, era isso, barra de ouro, propina em ouro. Gostam de falar de que um assessor de um deputado foi pego com dinheiro na cueca, o nível agora da corrupção aumentou, agora é barra de ouro. A sofisticação chegou agora a níveis, né, inimagináveis. Foi qual governo? E superfaturamento dos equipamentos agrícolas e ônibus escolares, foi qual governo? Então, gente, a direita não tem moral para subir aqui e fazer qualquer tipo de acusação de casos que estão passíveis ainda de apuração, de investigação para acusar quem quer que seja. Moral nenhuma, moral zero, absolutamente zero. Mas a gente sabe que coerência e lógica nunca foi o forte deles. A gente fala muito que boa parte dos bolsonaristas tem uma disruptura cognitiva entre o que é a realidade dos fatos e o que é o fato em si, né? Há uma distorção da realidade, a bel prazer. Nos grupos de WhatsApp diz o seguinte, olha, você que aqui da direita está no nosso grupo, não assista telejornal, não assista televisão, não escute rádio, não leia jornais, não consuma informação de sites de notícia. Esta é a única fonte da informação verdadeira que você pode consumir, que é os grupos do WhatsApp da Chia do Zap. E ali a terra ficou plana, ali canta-se hino nacional para pneu, ali levanta celular para o alto para chamar o ET para salvar, ali grita na beira dos quartéis, e aí vira uma loucura, e a gente chama isso de disruptura cognitiva, né? Da onde a realidade ela se distancia. E o bolsonarista ele é engraçado, porque se o Bolsonaro diz alguma coisa, mitou. E se a Alemanha ele fala o seguinte, olha, não é mais isso, não vamos fazer mais isso, mitou. E aí se ele volta atrás de novo, mito. Ocorreu um caso parecido à época da exoneração de um servidor, né? O servidor envolvido em esquema, foi exonerado, depois ele foi nomeado novamente, depois foi exonerado novamente, e cada uma dessas situações era mito. Então, disruptura cognitiva completa, né? Bem, eu queria encerrar, então, nesse sentido, né, para poder responder aqui algumas questões que foram colocadas, né, e apresentadas. E aí, só para fechar essa parte, para quem está acompanhando aqui o raciocínio, a disruptura cognitiva, ela também afeta políticos do nosso Estado, que hoje estão nos representando em Brasília. Vou dar 2 exemplos. Senador Cleitinho. Senador Cleitinho vai para as redes sociais e diz o seguinte, olha, a situação do preço dos alimentos nesse país está um absurdo. Mas quando você vai ver o voto do senador Cleitinho, quando o governo propôs isentar os alimentos da cesta básica de impostos, o senador votou contra. Ele vota contra isentar de imposto a cesta básica, mas vai para a internet reclamar do preço dos alimentos. Disruptura cognitiva. O deputado Nicolas também reclama e diz que no Brasil é difícil viver
com o salário mínimo no valor que está, mas quando o governo propõe um aumento do salário mínimo, ele vota contra. Gente, as pessoas têm que parar para analisar isso. O cidadão, ele tem que ter mais consciência crítica, lógica, ele tem que exigir que o raciocínio seja lógico. Por mais que às vezes você não goste de um político A e prefira o político B, você tem que exigir de ambos que o seu raciocínio, sua postura, seja lógica. E quando eu falo que o alimento está caro e voto contra o imposto do alimento, não é lógico, não é coerente. O mesmo acontece quando eu faço com o salário mínimo. Não é lógico, não é coerente. Basta da forma que está, porque isso tornou uma grande partida de futebol. Não importa o que está sendo dito, importa quem está dizendo. E não importa o que está dizendo, importa porque é da minha preferência, e seja o maior absurdo que for, eu prefiro continuar tendo minha postura de torcedor. Vamos entender, cidadão não pode ser torcedor, porque as medidas e ações que cada político toma e adota impactam a vida do conjunto da sociedade, tem que ter responsabilidade. Então, eu chamo os políticos da direita do nosso país, também do Estado de Minas Gerais, a coerência. Sejam críticos, mas com coerência. Façam suas denúncias, mas com coerência. Até o presente momento, completa ausência de coerência e raciocínio lógico dentro dessa postura. Bem, eu quero trazer aqui outro assunto. E é um assunto que também está na pauta e na ordem do dia. Eu quero falar de mais uma grande conquista do governador Romeu Zema para o povo de Minas Gerais. Mais uma grande ação deste governo, do povo, que é o governador Romeu Zema, esse homem simples que chupa manga, esse homem simples que come banana com casca, esse homem simples que quer disputar com uma ave que chama jacu, quem que vai comer a manga no pé na horta da casa dele. O grande presente, deputada Leninha, foi publicado o edital de concessão de pedágio aqui na região metropolitana. Você, que mora na região metropolitana, que mora em Lagoa Santa, que mora em Vespasiano, que mora em São José da Lapa, que mora em Pedro Leopoldo, você, aqui da região metropolitana, que mora em uma dessas cidades e trabalha em Belo Horizonte, ou vice-versa, que precisa ir até o aeroporto, ou quer fazer o seu passeio de turismo na Serra do Cipó, tem uma grande notícia para vocês. O governador Zema está presenteando a esta população com várias praças de pedágio, em trechos pequenos. Eu já vi praça de pedágio que a cada 50 quilômetros. Vai ter uma praça de pedágio do Zema que vai ficar em torno de 3,5 km de outra para você pagar pedágio. O governador Zema, que gosta de dar incentivo fiscal para os amigos bilionários. O governador Zema, que gosta de se lambuzar com as benesses do Estado, aumentando o próprio salário em 300%, banquetes de luxo aqui na Assembleia. O governador Zema, que aumentou o ICMS, inclusive do celular, que muita gente precisa para trabalhar, lembra que foi votado aqui na Assembleia? O governador Zema, que aumentou o ICMS de produtos importados também, inclusive das blusinhas, que falam tanto do governo federal, inclusive da blusinha. O governador Zema também, que teve aumento agora também do ICMS dos impostos, traz mais o quarto grande presente num espaço de tempo tão pequenininho, que é agora o edital dos pedágios para o povo de Minas Gerais. É fantástico que esse homem tem capacidade de fazer de bondade, abre aspas, contém ironia essa fala, viu? Contém ironia. É impressionante a quantidade de bondade que esse homem consegue fazer para o povo de Minas Gerais. E tem muita gente que ainda aplaude. Nossa, que homem simples, não é governador bom. Ô, gente, para. Bom. Aperta o torniquete em cima dos mais pobres, do trabalhador, porque quem vai pagar essa conta é o trabalhador. Ele, por exemplo, não vai passar no pedágio, não. Deve de helicóptero, para cidade administrativa, ó, sobrevoando. Agora, quem vai usar transporte coletivo vai pagar, porque isso vai ser depois inserido, embutido no custo final de tarifa. Quem vai com o seu próprio veículo vai pagar. O motorista do aplicativo ou o cidadão vai pagar, porque o motorista vai incluir a despesa, ou ele mesmo vai ter que assumir essa despesa. Olha que beleza, que presentão para o povo de Minas Gerais, povo da região metropolitana. Pedágio, minha gente, várias praças, uma porrada de praça de pedágio pipocando em toda a região metropolitana, que vai daqui para Vespasiano, vai para Confins, vai para Lagoa Santa, vai para Pedro Leopoldo, vai para São José da Lapa e toda a região metropolitana. Aí eu acho que a Assembleia precisa se levantar. Inclusive, eu estou propondo aqui na casa, na Comissão de Assuntos Municipais, que a gente realize uma audiência pública para fazer esse debate. Inclusive, eu vou pedir o corpo jurídico que assiste o nosso mandato para fazer uma avaliação deste edital, porque nós queremos ver se ele cumpre
as questões essenciais da legalidade. Nós temos que achar alguma coisa ali, porque não é possível que nós vamos permitir que o povo mineiro pague de novo uma conta alta das bobagens feitas pelo governo do Estado, pelo governador Romeu Zema. Então, amigo e amiga da região metropolitana, que acompanha, que admira Romeu Zema, saiba que você vai pagar a conta de pedágio na região metropolitana e, repito, vai ter praça que vai estar a menos 4 quilômetros uma da outra. Então, presidente, essas são minhas palavras, e dizer que o nosso mandato estará aqui, somando esforço com os demais colegas da nossa bancada, para podermos impedir mais este crime, essa covardia que esse governador quer cometer com o povo de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Palavras do presidente. A presidência informa ao plenário que o deputado Gustavo Valadares reassumiu seu mandato em 17 de fevereiro, retornando o deputado João Júnior à condição de primeiro suplente pelo Partido da Mobilização Nacional, PMN. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 9.951 a 9.954, 9.956, 9.958 a 9.964 e 9.966 a 9.973 de 2025 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento número 9.103 de 2024, do deputado Dr. Jean Freire e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica, CAV, pelos 30 anos de fundação e pelos relevantes trabalhos prestados à população rural do Vale do Jequitinhonha. Requerimento número 9.935 de 2025, do deputado Mauro Tramonte e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Santa Casa de Poços de Caldas pelos 120 anos de sua fundação. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento número 9.978 de 2025, do deputado Betinho Pinto Coelho, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1.639 de 2023, que aguarda parecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 19, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.